Olá, tudo bem? Bom dia. Como é que estão vocês? Canal DRM, canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que ama, né, a verdade. Durante esses dias aí, muita gente questiona, né, falando que sou falso herege, falando mentiras. O que na verdade acontece com muitas pessoas, principalmente com o povo brasileiro, que é um povo leigo, é um povo que não conhece nem a sua história. E eu respeito as pessoas que ficam pensando e falando isso de mim, tá tudo bem. Mas eu vou aqui numa didática, se você tiver um pouquinho de paciência, e eu gostaria que você tivesse paciência, para você entender a história do mundo. Quando você entender a história do mundo, você vai entender o propósito realmente, o que é ser um filho do Criador. O que acontece? A religião, gente, todas as religiões, elas entraram para atrapalhar a nossa conexão com o nosso Criador. Então nós vamos falar para você que é evangélico, por que você não está fazendo a vontade do Criador. A você, católico, que está sendo enganado, e ao mundo que está sendo enganado por um grupo, por um povo que é um povo invisível. É um povo invisível. O mundo está sendo enganado por um povo invisível. São muitas histórias dentro de uma história. Por isso nós temos que ler na Bíblia, né, para você entender. Bom, lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, está dizendo assim, ó. Aliás, no capítulo 9, está dizendo assim, ó. Alargue Jafé a sua tenda, e Sem, 9:25. Alargue Jafé a sua tenda, e Sem e Canaã lhe seja como escravo. Ó, Deus, 9:27. Deus alargue a Jafé e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Guarde essa palavra. Alargue Jafé a sua tenda, e Sem e Canaã lhe seja o escravo. Isso lá no livro de Gênesis, logo no início. Aí, logo após, vem uma genealogia, vem uma história de família, né? Contos de família, coisa que o brasileiro não tem. Mas isso vai ficar para um outro vídeo para me poder te explicar sobre isso. No livro 10, no capítulo 10 do livro de Gênesis, pega lá a Bíblia lá e vê lá, eu estou com a Bíblia na mão. Ó. No capítulo 10 diz assim: eis a geração dos filhos de Noé. Preste atenção, depois que eles saíram da arca, houve o dilúvio. Aí o mundo foi redividido. Teve o mundo antes do dilúvio, que eram compostos de gigantes, de tecnologias avançadíssimas. O pai acabou com aquela farra e recomeçou tudo. Colocou Noé dentro da arca e os seus 3 filhos. Vamos lá para os 3 filhos de Noé. Eis a geração dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Então Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E neles lhe nasceram-lhe filhos e depois do dilúvio. Os filhos de Jafé chamaram-se Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomes, Askenaz, Rifate e Togama. Preste atenção nesse Askenaz. Então, o Askenazes, eles são descendentes de Jafé, tá bom? Os Askenazes, eles são descendentes de Jafé. Então, guarda esse nome, porque esse nome Askenaz é o motivo desse trabalho que eu vou fazer com todos vocês, ok? Tá tudo certo aí? Então você vai ler livro de Gênesis capítulo 9, versículo 27, livro de Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2, sobre genealogia. Quem era essa tribo de Askenazes? Aí vem uma história linda desse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a parte 2, a parte 1. Não, é o outro. Vou mostrar para vocês. Já li essa parte aqui, mas eu vou mostrar para vocês de novo. Ó, esse estudo aqui, tá vendo? O mapa aqui, o mapa mundi,
tá? No tempo de Noé, tá? Assim que Noé saiu da arca, lá no Monte Ararat, ok? Agora você vai ter que prestar atenção, porque é muito importante você prestar atenção nisso aqui. Talvez o vídeo demore um pouquinho, mas tenha paciência, vai até o final para você entender a história das 12 tribos, a história do povo hebreu. Nós temos uma história linda, fantástica, que o povo não conhece. Mas primeiro tem que falar sobre a casária. Vocês já ouviram falar da casária? Quem é a casária, Denilson? Escuta essa história que pastor nenhum e padre nenhum vai contar para os senhores. E depois vocês podem se inscrever no grupo de WhatsApp, que eu tenho um vídeo muito importante da nossa irmã Adriana, que colocou lá no grupo do WhatsApp um vídeo falando sobre quem são os Kizar, né? A gente fala casária e da casária tem os Kizar. Vamos lá a história. Então eu vou começar. Se você tem acompanhado os estudos do nosso blog e os nossos vídeos no YouTube, você já sabe que os judeus askenazes são europeus. Então Jafé, escuta essa aí, gente, Jafé, os filhos de Jafé e uma dessa parte dos filhos de Jafé, chamados askenazes, se tornaram da Europa, estão hoje lá na Europa. Estão na Europa, presta atenção. Então, você já sabe que os judeus já se tornaram, os judeus askenazes são europeus. Por que eles são judeus europeus se os Yahudins são descendentes da tribo de Judá que moravam dentro da África? Como tem essa ligação entre a África e a Europa? Por que tem essa ligação entre a África e a Europa? Isso foi muito tempo antes, gente. Isso aconteceu lá quando Noé desceu da arca. Quando Noé desceu da arca, então os filhos de Jafé foram crescendo. E dos filhos de Jafé tinham os askenazes. Os askenazes fundaram a casária. Os askenazes fundaram a casária. Tá entendendo agora? Os askenazes europeus fundaram a casária. E a casária são os Kizar. Onde fica a casária? Fica próximo à União Soviética, gente. É um país que... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a localização da casária. Depois no mapa aqui eu mostro para vocês. Mais para frente eu mostro para vocês. Os descendentes dos askenazes. Então, esses europeus oriundos da casárias eram descendentes da família de Gomer, da família de Jafé. Gênesis 10, 2, 3, que eu li para vocês. Portanto, são gentios. Sabe que os judeus sefaditas são descendentes de Edom, portanto, não israelitas. Então, eles são sefaditas e não israelitas. Porque israelita, eu vou ensinar para vocês aqui agora, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é sefadita, o que é edomita, né? Para vocês, o que é israelita, para você entender definitivamente isso. Estudos dos edomitas e casários. Sabe-se também que os verdadeiros israelitas são chamados de negros e índios. Olha aí, olha a primeira informação importante. Os primeiros israelitas, os verdadeiros israelitas são chamados de negros, são os judeus israelitas, eram negros e índios. Calma, eu vou explicar. E latinos-americanos, negros, índios e latino-americanos. Bom, os israelitas são chamados de negros, índios e latino-americanos. Mas o grupo étnico não é o suficiente para identificar o povo israelita. Porque nem todo negro é israelita, nem todos os pretos são israelitas. Os descendentes de Cã, que são os filhos da descendência de Cã, por exemplo, são negros, mas não são israelitas. Como assim, Denilson? Os descendentes de Cã são negros, são israelitas. São o pessoal da Moçambique, pessoal lá aquele pessoal de toda a África ali. Tem Moçambique, tem Serra Leoa. Eles não são israelitas. Eles são da família de Noé,
mas eles são da descendência de Cã. Aí vamos lá. Ó, os negros israelitas, os descendentes de Cã, por exemplo, são pretos, são negros, pretos, e não são israelitas. Existem índios e negros em várias regiões do planeta, porque de acordo com a escritura, Yahushurun, agora vem a outra informação, Yahushurun, o que foi feito na cabeça, o que os padres da Igreja Católica Romana, qual foi a primeira coisa que eles fizeram, né? E também os padres são descendentes dos Khizar, tá? São da religião também. Rapaz, é uma confusão, mas vocês vão entender isso aí futuramente. O que os padres fizeram, né? O que eles trataram de fazer? Sumir com o nome de Yahushurun. Yahushurun não existe no folclore, não existe dentro do MEC, não existe dentro da igreja evangélica, igreja católica, não existe o nome, esse nome foi banido. Esse nome teve que ser banido para as pessoas nunca entenderem essa história. O nome Yahushurun, porque Yahushurun vai ligar a Yahu e vai ligar a Yahushua, que era preto. Mas vamos lá que você vai entender. Então, eles teriam que banir esse nome Yahushurun. Eles baniram esse nome Yahushurun. Quem baniu esse nome Yahushurun? Os Khazares, gente. Porque na Khazaria, o que aconteceu? Eles tinham dois reinos, um do lado do outro. Um era cristão, né? Um era cristão que acreditava em um Deus, e o outro era politeísta. O outro reino era politeísta, acreditava em vários deuses, como o mundo sempre teve vários deuses. E aí esses descendentes, esses askenazes, resolveram pegar a identidade do povo hebreu. O povo hebreu foi um povo que vivia dentro da África, em Yahushurun. Está começando a entender? Eles viviam em Yahushurun, os brancos, askenazes, né? O povo descendente do Khizar, da Khazaria. Eles pegaram a identidade do povo preto, ou seja, eles eram brancos, sefaditas, e pegaram a identidade dos irmãos que eram pretos. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Está sendo claro para vocês? Aí vocês vão ter que pesquisar, porque num vídeo onde as pessoas querem que corra, a gente não pode dar muito detalhe disso, mas eu estou falando bem facilzinho para você entender a história lá no princípio, para você entender por que é que nós não somos de igreja nenhuma. Nós não pertencemos à igreja crelo nenhum da igreja católica, a célula nenhuma da igreja católica, que são igrejas evangélicas, que fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e elas não conseguem se desvencilhar, elas não conseguem entender o que a gente fala. É difícil o que a gente fala para ela. Nós não somos doidos não, tá, pessoal? É que a verdade, quando a gente conhece a verdade nos liberta. Tá bom? Vamos lá para entender? Então você já sabe que a Bíblia teve, depois do dilúvio, Noé teve 3 filhos, e dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, vocês sabem que da família de Jafé, que ficou com a Europa, o Sem ficou com a Ásia, e o Cã ficou com a África, e a África engloba Brasil e Estados Unidos, chupa essa manga aí, né? Porque aí vocês vão ter que ver a Pangeia, porque a Pangeia houve a separação dos continentes, mas o continente americano era coladinho do continente africano, era um continente só, separado pelo Oceano Atlântico, que não era oceano, era um rio Atlântico, gente. E no meio, na ligação entre o Oceano Atlântico, entre a África e a cidade da América, que eles botaram esse nome América aí, porque é Azarete o nome disso aqui, eles esqueceram do nome chamado Yahushurun, que é a cidade onde as 12 tribos se encontraram. Olha aí, vai ver nessa história. As 12 tribos se encontraram nessa cidade chamada Yahushurun, que ficava no meio, na divisão entre a África e entre a América, né? E houve um grande terremoto. Então, do lado de Yahushurun havia Atlântida. Olha só que coisa interessante que talvez vocês não saibam. A Atlântida
ela era colada à cidade de Arroxurum. E Arroxurum tinha uma capital chamada Jerusalém. Jerusalém, que eles inventaram um nome chamado Jerusalém, inventaram um nome chamado Israel. E esse nome de Israel foi dado a uma pessoa, não era o nome de uma nação. E dele sairia uma grande nação. Israel era o verdadeiro nome de Israel. Olha como é que a coisa é legal, né? O nome verdadeiro de Israel era Iacov, que eles também malandramente mudaram para Jacó. Então, na cabeça do brasileiro, o brasileiro só lembra, você que é evangélico, católico, você que nem entende de Bíblia, foi colocado na sua cabeça o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó. Era o nome deles? Não, não era o nome deles. Eles transliteraram esses 3 nomes, porque, olha só, transliterando esses 3 nomes e escondendo o nome da cidade de Arroxurum, os Askenazes, a Casária, eles iriam matar essa nação e eles poderiam assumir a identidade desse povo. Mas por que assumir a identidade de um povo teoricamente índios, pretos e jogados da América? Por que da África? Por que isso? Qual a intenção disso? Aí é que está a grande jogada do Lúcifer, né? Agora a gente vai botar o Lúcifer no meio. O Lúcifer, lembra que ele apareceu para o Messias chamado Yahushua, a qual vocês são enganados dizendo que é Jesus? Lá no capítulo 4 do livro de Matitiago, que vocês chamam de Mateus, que a Igreja Católica, infelizmente, né, esse povo que manipula o mundo, ele mudou os nomes. Por que eles mudou os nomes? Porque você que está aí do outro lado, você que é brasileiro, descendente dos pretos que vieram nos navios negreiros e descendente dos índios que aqui estavam, você é o verdadeiro hebreu, povo hebreu. A sua identidade foi roubada. Você teve a sua identidade. Sabe quando você tem a sua identidade roubada? A sua identidade foi roubada. Eu acredito que mais não existe. Gente, olha só, eu vou ser enfático nisso aqui. Porque conhecereis a verdade vai libertar vocês. A verdade tem que libertar vocês, cara. Me perdoe a minha ênfase aqui. Me perdoe. E eu não estou querendo montar igreja dentro da internet, hein? Tem pessoas que pensam que eu venho para cá para montar o clube de religiosos dentro da internet, achando que eu quero salvar pessoas para montar o clube das igrejas que enganam as pessoas. Eu não estou montando igreja nenhuma. Aqui não é clube nenhum. Aqui é um local em que foi aberto um espaço para a gente poder falar. E eu estou falando com você. E se você não abrir teu olho, tu vai morrer na ignorância. Ignorância, gente. Ignorante, por favor, não tem nada a ver com pessoa tosca e grossa. Ignorância é pessoas que não conhecem a sua causa. E as pessoas, elas são intertidas para elas não conhecer. Se você conhecer a tua verdade, você vai ficar... Porque eu primo pela resiliência. Não dá para mim ficar indignado com uma coisa que vem acontecendo há séculos. Os senhores estão sendo enganados há séculos. Há séculos. Pessoas roubaram a sua identidade, roubaram a história do povo brasileiro, do povo que está aqui no Brasil. E esse nome Brasil não tem nada a ver com o primeiro mundo. Nós somos o primeiro mundo. Olha outra informação que eu tenho para vocês. Com a terra que manava leite e mel, ou seja, prata e ouro, tem nessa terra, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que foi dada por herança aos descendentes de Abraão, que fez aquele pacto com o Criador. O Deus do Abraão, do Abraham. E o nome do Deus do Abraham se chama Yahu. Não é Deus, não é Zeus, não é Elohim, não é Yahvé, não é Jeová, não é Jesus, não é Sabaote, não é... Não é. O nome do Deus que se manifestou, que escolheu o Abraão, o Abraham, se chama Yahu. Yahu fez o dilúvio acontecer. Yahu escondeu as 12 tribos.
E você está dormindo, você é remanescente, alguém roubou a sua identidade. Alguém está usando a sua identidade como o povo do Criador. E eles não são, está lá em Apocalipse, se não me engano, 2:9. Os que se dizem ser judeus e não são. Os que se dizem ser Yahudins e não são. Isso passa pela história. Se os senhores não souberem essa história, os senhores vão ficar enganados. Tá vendo esse vídeo aqui? Esse vídeo deveria ser viralizado em todo o Brasil. Mais do que Pablo Vittar, mais do que Anitta, mais do que todo aquele vídeo, né, que você vê aí. Isso deveria viralizar, as pessoas deveriam aprender sobre a sua história. Um povo que não tem cultura é um povo cego. E esse povo chamado da Casária, que assumiu a identidade também dos Askenazes, olha aí, tem outro detalhe também. Eles assumiram. E quem são os Askenazes? Eles são quase a mesma coisa que os Illuminati. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles assumiram e ficaram invisíveis e usam as religiões politeísta e monoteísta para criarem o seu reino. Eles são invisíveis. Quem eles são? São aqueles que usam o chapeuzinho grandão, barbona grande. É esse povo aí. Esse povo existe. Mas esse povo não tem identidade. Eles usam a identidade dos verdadeiros hebreus. Os Yahudins, descendentes de Abraão. Primeiro eles esconderam o nome. Trocaram o nome. Depois eles levaram você a entender que eles eram brancos. Eles não são brancos, gente. O povo do Criador, a tribo que o Criador Yahweh escolheu, não tem a cor branca. Mas isso faz diferença, Denilson? Faz diferença. Faz diferença. Porque aí, veja bem a jogada, veja bem. Se o povo hebreu não é o povo da África, vou falar assim para você entender, não são os africanos, mas eles têm a cor dos africanos. Ele não é africano, mas tem a cor. Ele leva a cor dos africanos, da cor preta. Por que a cor preta? Porque a cor preta era a predominância, não que ela seja toda, porque Noé foi o primeiro branco na face da terra. Ah, você não sabia disso? Noé foi o primeiro homem branco. E Noé teve 3 mulheres. Uma que gerou. Noé viveu quase mais de 500 anos, gente. Não é possível 500 anos. As mulheres, não, elas viviam muito, mas não nesse aspecto, não. E a última mulher que Noé teve, tal, aí vai a informação para vocês. Ela era da descendência de Caim. A última mulher que era mãe de Cã. Cã foi aquele que viu Noé pelado depois que ele saiu da arca. Lembra que Noé bebeu, encheu a cara e aí saiu nu da arca, né? Ficou nu lá e o Cã viu a nudez do pai, que existe uma outra história referente à nudez, de ver nudez, que esses Yahudins ou esses judeus contam através do Talmud, mas eu não vou entrar nesse detalhe não, que isso é polêmico, tá, pessoal? Então, o Noé, o Cã, era preto. Essa cor aqui, ó, Cã era preto. Os hebreus eram dessa cor aqui, ó, marronzinho, mais escuros. A descendência de Cã era preta, preto. E a descendência dos israelitas eram mais moreninhos, pardos, que eles chamam de pardos. Mas eles estavam também, era na cor parda, quase preto. Um marronzinho quase preto. E aí vem o grande bolo que o pessoal não entende. E Yahushurum, estava todo mundo lá, estavam as 12 tribos em Yahushurum, por causa do Melquisedeque, o rei de Melquisedeque. A imagem de Yahweh como ser humano aqui na terra. E uma das máximas que foi passado para eles foi o seguinte: eles não deveriam se separar, porque aí haveriam o próprio Abraão, o Abraham, ele teve uma revelação do Criador que os descendentes deles iriam sofrer 400 anos de escravidão. Aí muitos pensam que esses 400 anos, as igrejas, pastores, falam que os 400 anos de escravidão foi dentro do Egito,
que era dentro da África. Vocês estão entendendo? O Egito, Mitzrayim, é dentro da África, cara. Eu estou dando uma aula de geografia do mundo para vocês entenderem. E o quebra-cabeça, ele só não funciona melhor porque o que acontece? O que os askenazes fizeram? Eles mudaram os mapas também. Porque no mapa que você vai lá localizar lá, você nunca vai ver Yahushurun. Porque até a Pangeia eles escondem das pessoas. Para as pessoas não saberem que houve um grande terremoto que separou os dois continentes. Entendeu a jogada? Como é que... E esse povo que pegou essa identidade, ele roubou também. Dentro desse povo ele roubavam, sequestravam as crianças e faziam as crianças uma lavagem cerebral para se tornarem reis e donos de principados, né? Para eles poderem assumirem posições dentro de cada reinado e ali fazer um jogo estratégico de xadrez, jogando um contra o outro. Na verdade, todos fazem parte de um mesmo povo chamado o povo da Casária. Eles pegaram a identidade dos judeus, que era uma das tribos dos Yahodins, jogaram eles como escravos em navios negreiros, trouxeram ele para o Brasil, apagaram a identidade desse povo. Isso não é da agora, gente. Tá entendendo? Tá começando a entender? Denilson, quantas informações você está nos dando? Eu estou lhe dando o mapa da mina para vocês pesquisarem. Então, estudos dos Edomitas e Quezares. Sabe também que os verdadeiros israelitas são chamados de negros e índios latino-americanos, mas o grupo étnico não é suficiente para identificar o povo israelita, não é. E nem todo negro é israelita. Os descendentes de Cã, por exemplo, são negros, mas não são israelitas. Existem índios e negros em várias regiões do planeta, porque de acordo com as escrituras, Yahushurun, Israel, foi espalhado pelo mundo. Ok? Devido ao fato da história ter sido ocultada por falta de conhecimento da escritura, as tribos de Yahushurun, Israel, vivem entre nós, mas são dadas como perdidas até hoje. As tribos são dadas como perdidas até hoje, mas é você, brasileiro, que faz parte da remanescência. Por isso que nós chamamos você de remanescente. Entramos no estudo das 12 tribos de acordo com a Escritura, para mostrar, sem sombra de dúvida, que são as 12 tribos, onde estão, e quem são as 12 tribos e aonde elas estão localizadas. Antes de começar a identificar e localizar cada uma das 12 tribos, vamos a uma introdução bem detalhada mostrando como e quando e por que as tribos chegaram onde estão hoje, para que não haja dúvida. Por que nós temos que identificar as 12 tribos? Ao longo desse estudo, você vai ver que o próprio Yahushua, Denilson, quem é Yahushua? Yahushua é o rei dos hebreus, é o Messias, o prometido, o ungido, aquele que veio para salvar o mundo da destruição e do pecado. Yahushua mostrou o quanto isso é importante e ao final você vai saber por quê. Mas vamos começar te mostrando um pequeno motivo aqui neste lugar que chamamos de América, que foi tomada pelo mundo ocidental. São divulgadas imagens como essa, ó, América que tomou conta aqui dessa onde estavam os índios aqui, tá, pessoal? Essa imagem, a imagem fala mais do que palavras. Essa imagem rolou o mundo, ó, essa imagem aí. Por que é feito? Por que a Igreja Católica colocou um montão de imagens? Vai vendo essas imagens aí, ó. Por que ela colocou esse montão de imagens que você está vendo? Muitas imagens. Você vai na Europa, você vai até aqui no centro do Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, você vê muitos postes ídolos, imagens. E aí, eles pegaram e pintaram as imagens todas de branco, gente, porque tudo era preto. Eles eram pretos. Talvez muitos de vocês não saibam que Yahushua não era europeu. Então, Yahushua, eles tinham que mudar a história de Yahushua para Jesus. E Jesus é da Europa. Jesus é de Roma. Jesus é de Roma. E Jesus é da Espanha, é dos europeus. Jesus é de Roma e da Europa, é dos Quizar. Jesus, o nome Jesus é de Roma e dos Quizar, é branco, caucasiano, olhos azuis,
cabelos longos. Os hebreus são pretos. Então, o descendente, o salvador da humanidade é preto, pretinho, e Yahushua é pretinho. Logo, se você vai numa igreja evangélica e lá chama por Jesus, não está chamando por Yahushua, está chamando por Jesus, pelo Deus europeu, inventado para te enganar, inventado para te pegar, para você dar dízimo, para você dar oferta, para você ser escravo dentro desses templos, esses templos católicos evangélicos. Nada contra católico, nada contra evangélico. Não, eu sou contra, gente, a falta de informação. O povo sofre por falta de conhecimento. Vocês entenderam agora a nossa posição? Perdeu 30 minutos, ou ganhou 30 minutos da sua vida pela informação que você está tendo? E não para por aí não, hein? Tem muita informação aqui, eu vou estar falando com... falando é redundância. Eu vou comunicar com você. Eu vou comunicar, eu vou passar a visão. Pega a visão. Se você que parou agora 30 minutos, está me vendo, você está aprendendo coisas que muita gente... A gente quer mostrar. A gente quer mostrar para você por que a gente acredita em Yahushua. Porque a gente tem certeza de Yahushua. Porque a gente acredita em Yahweh. Mas não é para religião, esse que é o problema. É para libertar o povo da escravidão. É liberdade de escravidão. Os senhores vão conhecer quem são os senhores. A sua identidade, o seu ouro, o tesouro que foi dado para vocês estão sendo roubados, brasileiros. E vocês estão sendo mantidos como cativo. Só que os senhores não sabem. E isso passa por intelectuais, passa por pessoas eruditas que elas foram emborrecidas. Muitas não. Muitas, como muitos políticos conhecem, sabem do que eu estou falando. Muitos padres, pastores também, muitos sabem. Mas o povão, a massa, vocês que estão aí do outro lado, vocês são levados achando que isso é entretenimento. Eu não estou aqui para entreter você, não. Eu não estou aqui para te entreter, não. Eu estou aqui para te mostrar. E quando você conhecer, meu amigo, quando você conhecer a verdade, você vai começar a se indignar. Tem inúmeras pessoas indignadas nessa nação. E o povo está acordando, tá? Pode ser tarde, mas antes tarde do que nunca. Você já viu aquela palavra? Antes tarde do que nunca. E eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, minha gente. Mostrar para vocês a verdade. Quem é a verdade? Yahushua. Yahushua é a verdade, meu amigo. Yahushua é a única verdade que você tem que acreditar. É a única verdade. Yahushua. Vou continuar esse estudo aí. Tá bom? Eu quero agradecer a você. Se inscreva no nosso canal DRM, o canal dos livros apócrifos. O canal que vai estar tentando mostrar a verdade para todos vocês. Um ótimo dia. Que Yahweh abençoe a sua vida e que você abra os seus olhos. Bom dia.